É com elevada satisfação e profundo sentido de responsabilidade que estamos hoje aqui, no Porto de Maputo, para relançamento oficial dos serviços de cabotagem marítima na costa e portos de Moçambique. Assinalamos este feito com a apresentação pública de 2 navios, adquiridos por parceiros privados, que passarão a efetuar carreiras regulares ligando os portos de Maputo, Beira, Nacala e Pemba, colocando à disposição dos agentes econômicos nacionais mais uma opção logística para o abastecimento do país em material de construção, cimento e clinker, para o caso da Dugongo, e como disse aqui o senhor administrador, o navio está aberto para qualquer outra carga que for necessária. Produtos alimentares de primeira necessidade, transporte de equipamentos de construção, entre outras mercadorias, como é o caso do Estado, transporte de medicamentos ao nível do setor da saúde, de livros escolares e tanta outra mercadoria. Os navios que temos o privilégio de apresentar publicamente sinalizam uma nova abordagem do governo de incentivar o setor privado para apostar na cabotagem marítima e na logística como um negócio seguro. Daí a transformação do antigo Ministério de Transportes e Comunicações em Transporte e Logística, em reconhecimento das inúmeras vantagens que caracterizam este modo de transporte, o custo e benefício associado ao carregamento de grandes volumes de carga, o que reduzirá a pressão sobre as nossas estradas, redução de acidentes rodoviários, por caminhões principalmente, explorando assim a nossa estrada número 0, sobretudo considerando a extensão da costa moçambicana e a vasta rede portuária que o país possui, dada a sua localização geográfica. Este navio, que acaba de partir, tem cerca de 10.000 toneladas. Imaginem, cerca de 10.000 toneladas em caminhões a ser transportados, ou melhor, transportadas as toneladas daqui para o porto de Nacala. É só imaginar a quantidade de caminhões que havíamos de precisar e o tempo que estes caminhões haviam de levar de Maputo para Nacala e, sobretudo, a pressão do peso nas nossas estradas. O navio Prince, que acabamos de lançar para a operação com um comprimento de 120 metros, largura de 21 metros e uma capacidade de mais de 9.000 toneladas, isto é, mais de 250 caminhões, como aqui estava a fazer referência, entrou no país no mês passado para consolidar as operações de Moçambique do Gongo, que conta com mais uma embarcação com capacidade de mais de 10.000 toneladas, adquirida em fevereiro do ano passado. Saudamos o trabalho realizado pelo setor de transportes e logística, junto deste operador, para passar a incluir, para além da sua própria carga, cimento e clinker, para a nova fábrica que está a ser construída na Nacala, mas também mercadoria diversa de outros agentes econômicos a nível do país, com um ponto de consolidação da carga nos portos de Maputo, Beira, Nacala e Pemba, dando corpo à visão do governo de dinamizar a cabotagem marítima no país e porque consta dentro do plano dos 100 dias, aqui estamos nós presentes. Lançamos para esta operação igualmente o navio Civitas, Patna Group, com a capacidade de cerca de 2.000 toneladas, que seriam cerca de 70 caminhões, destinado ao transporte de mercadoria diversa, com especial enfoque para bens de consumo de primeira necessidade, como alimentos, bebidas, artigos de limpeza, material escolar, mosaico. Falando em mosaico, no dia que estivemos a visitar o porto de Nacala, junto ao presidente do Botsuana, este navio estava atracado no porto de Nacala, na sua fase experimental, carregando, portanto, os primeiros contentores, bem como o carregamento de viaturas e equipamento de construção civil e outros. O navio 9 da Civitas, que vai operar a partir deste mês de abril,
na rota Maputo-Nacala, complementa o trabalho que este grupo tem vindo a realizar na zona norte do país, onde opera com 2 navios com capacidade de 1000 toneladas cada, estando a servir regularmente os portos de Nacala, Pemba, Mocímboa da Praia e Palma. Minhas senhoras e meus senhores, a cabotagem marítima desempenha um papel fundamental no impulso da economia, pois promove maior eficiência de transporte de mercadorias, reduz custos de logística e estimula o desenvolvimento de setores estratégicos. Só imaginarem, como disse aqui, 10.000 toneladas, íamos precisar de 250 caminhões, quanto é que isto havia de custar, para além de dar cabo às nossas estradas, a necessidade de evitarmos acidentes de viação e tantas outras vantagens que a cabotagem marítima tem. Por isso, traz eficiência no transporte de mercadorias, reduz os custos de logística, estimula o desenvolvimento da economia, com impacto econômico que pode ser analisado sob diferentes perspectivas, sendo elas a redução de custos e aumento de competitividade na logística nacional, desenvolvimento da indústria naval e portuária, geração de emprego e crescimento regional, atração de investimentos e expansão do comércio, redução da dependência de transporte rodoviário, sustentabilidade à economia verde, estratégia de integração comercial, porque esta mercadoria chega nos portos da Beira, Nacala, Pemba, incluindo Mocímboa e Palma. Daí há um transporte rodoviário para carregar a mercadoria para o interior do nosso país, incluindo do nosso continente e principalmente dos países, ou melhor, para os países do Interland. E, sobretudo, a segurança e confiabilidade. Como podem ver, dificilmente alguém vai ouvir que 2 navios acidentaram no mar. São casos raros. Podemos nascer até morrer sem ouvir um acidente entre navios. Então é o transporte de mercadorias, incluindo até de pessoas, mais seguro. Por isso, a disponibilização destes meios insere-se no processo gradual da revitalização da cabotagem marítima, da iniciativa do Governo, através do setor privado, lançada em 2020. Decidimos incentivar a cabotagem marítima em reconhecimento das suas potencialidades, pois, considerando a extensão da costa moçambicana e a expressiva rede de portos nacionais que Moçambique possui, precisamos acarinhar o setor privado para cada vez mais investir na aquisição de navios para ancorar a logística nacional de cabotagem marítima, permitindo assim reduzir significativamente os custos de transporte de mercadorias no país, e isto tem consequência no último consumidor, que é o nosso povo. Se o custo de transporte por via rodoviária é mais caro, depois o custo vai para o último consumidor da mercadoria, que é, sem margem de dúvidas, o nosso povo. Por isso, alcançando rapidamente o desiderato da redução dos preços dos produtos ao consumidor, como dissemos aqui, a nossa população, que é o nosso objetivo fundamental, baixar os preços do custo do transporte e, consequentemente, dos produtos para a nossa população. A dinamização da comercialização agrícola, particularmente o escoamento dos cereais agrícolas produzidos em grande escala nas regiões centro e norte do país, suprindo o déficit destes produtos nos grandes centros urbanos do nosso país e, sobretudo, na região sul do país, que tem vindo a ser assolada por secas cíclicas. A cabotagem marítima é um modo de transporte sustentável com baixa emissão de poluentes. Precisamos promover a migração da carga rodoviária para o mar, o que reduzirá o fluxo de caminhões, sobretudo no eixo norte-sul, que acentua a degradação das infraestruturas rodoviárias, principalmente da nossa espinha dorsal, a Estrada Nacional número 1, congestionamentos ao longo das estradas, sinistralidade rodoviária, que é uma das grandes preocupações que nós temos nestes últimos dias, segurança de mercadorias, entre outras vantagens para a economia nacional e regional.
O transporte marítimo proporciona igualmente a geração de valor em toda a cadeia, devido ao planeamento e gestão decorrentes de multimodalidade, com impacto direto nos intervenientes, bem como nas externalidades de toda a cadeia logística. Reconhecendo estas vantagens, o Governo concebeu e está a implementar um pacote de incentivos para a cabotagem marítima a destacar: registro especial de navios para o transporte marítimo de cabotagem, previsto no Decreto 35 de 2016, de 31 de agosto. Regime aduaneiro de carga de cabotagem marítima, previsto no Diploma Ministerial 31 de 2019, de 3 de abril. Redução em 50% das taxas de estadia dos navios nos portos nacionais, prioridade da entrada e saída e manuseio dos navios a carga de cabotagem marítima, redução em 75% das taxas de ajuda à navegação e demais obrigações devidas pelo regulador setorial, que é para podermos incentivar mais empresários nacionais e estrangeiros a investirem em Moçambique como setor privado na área da cabotagem. E vamos continuar a criar mais incentivos para um bom ambiente de negócio em vários setores ao nível do país, para que o setor privado continue a investir. Agricultura é negócio, turismo é negócio, transporte é negócio, logística é negócio. Por isso, nós, como Governo, vamos continuar a trabalhar para criar mais incentivos a estimular o setor privado e, sobretudo, a economia nacional. Com estas e demais medidas que temos vindo a tomar, o Governo materializa a sua visão da criação de um ambiente favorável ao negócio em Moçambique e atrativo para os agentes econômicos investirem nas atividades de cabotagem marítima e em outras áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Tal como sucede nos outros modos de transporte, a nossa perspectiva é criar um ambiente necessário para atrair investimentos, através de medidas regulatórias ajustadas ao contexto em que vivemos, pois a cabotagem marítima não deve ser vista como um plano de investimento direto do Governo, mas como uma oportunidade de negócio para o setor privado. Minhas senhoras e meus senhores, Moçambique tem uma longa experiência de transporte marítimo de mercadorias. Nos anos 80, o país contava com uma forte companhia de navegação, como empresa estatal, na altura, que chegou a gerir uma frota de 21 navios de bandeira nacional, com uma média de carga anual transportada de cerca de 220 mil toneladas. O contexto em que vivemos levou à inversão e à contribuição dos modos de transporte na cadeia logística nacional, sobretudo no eixo norte-sul, denominado pelo transporte rodoviário, ou melhor, dominado pelo transporte rodoviário. Esta estrutura dominada pelo transporte rodoviário, encarece as mercadorias para o nosso povo. Pelo modo rodoviário, encarece igualmente a tudo aquilo que é transportado, mesmo para os próprios transportadores. Por conta das distorções na cadeia logística, se considerarmos a extensão territorial, cerca de 3 mil quilómetros, de norte ao sul ou do sul ao norte, tendo em conta que o transporte rodoviário não constitui o modo mais competitivo a partir dos 500 quilómetros. Esta é uma referência àquilo que acontece em todo o planeta Terra. Uma mercadoria transportada via rodoviária, depois, no máximo 500 metros, já não é sustentável, nem para o transportador, nem para o consumidor. Sobretudo em cargas pesadas, onde as nossas estradas têm sofrido bastante. Temos consciência do enorme desafio que temos pela frente para a mudança de paradigmas na nossa logística, sobretudo na transferência de grandes cargas de rodovia para alimentar a cabotagem marítima. Precisamos igualmente de alargar os portos, a consolidação da carga de cabotagem, passando a incluir portos secundários e terciários, principalmente os chamados portos secos, que outrora tiveram um papel determinante na rede comercial nacional. Esta é a nossa visão. Assim,
Aproveitamos esta oportunidade para exortar a todos os intervenientes no transporte marítimo de mercadorias ao nível do nosso país, desde os armadores, agentes transitários, operadores portuários, órgãos reguladores e outros, para se apropriarem desta visão do Governo da República de Moçambique, propondo medidas concretas e facilitadoras, identificando e removendo aquelas que podem estar a ser as barreiras para a viabilização deste negócio. Queremos aqui pedir ao setor privado presente para dialogarem conosco como Governo, indicando tudo aquilo que constitui barreira para o desenvolvimento de negócio de logística em Moçambique, para podermos remover e colocar o negócio em marcha, para que de uma vez para sempre alavanquemos efetivamente o transporte marítimo nacional de mercadorias. Aos parceiros de Moçambique do Gongo e da Civitas, vai uma palavra de apreço que acreditaram e confiaram no mercado nacional ao decidirem juntar-se ao esforço do Governo da República de Moçambique, que lideramos, na promoção da cabotagem marítima em Moçambique, sendo nossa expectativa que mais investidores juntar-se-ão a esta iniciativa, proporcionando mais opções aos utilizadores e criando competitividade. Ao setor de transportes e logística, exortamos para que prossiga na implementação deste e de mais projetos estratégicos para o desenvolvimento do nosso país, focando-se na promoção das potencialidades do setor e criação de necessárias facilidades para o investimento do setor privado. Terminamos a nossa intervenção agradecendo a presença de todos, formulando votos de sucesso aos investidores aqui presentes que apostaram no transporte marítimo de mercadorias em Moçambique. A todos, muito obrigado pela vossa atenção e vamos trabalhar. Obrigado.